E fala, meus Bitcoiners, como que vocês estão? Sejam muito bem-vindos a bitcoinblock.com.br, a sua central de notícias blockchain. Eu sou o Arthur do canal Cripto, trazendo mais um primeiro bloco de notícias, que é um quadro que eu faço aqui no canal, comentando as notícias mais importantes, relevantes que estão acontecendo nas criptomoedas e no mundo. E antes de começar, eu queria te pedir aquele like, tá? Isso é muito importante. Faz o YouTube recomendar o nosso conteúdo para outros usuários. Vamos falar sobre os ETFs de Bitcoin que tiveram uma saída bizarra lá dentro, né? Muita gente vendendo Bitcoin. Um dos motivos pelo qual o preço está caindo tanto é justamente isso. Os mineradores estão desligando as suas máquinas. A gente teve a maior queda nos últimos 18 meses do hash rate do Bitcoin, né? Além do mais, os ETFs de Ethereum agora têm uma previsão oficial pelo próprio presidente da SEC de estarem sendo lançados na Bolsa de Valores. E o Roaring Kitty, né, o cara responsável pelas ações da GME, que está fazendo várias meme coins pumparem, anunciou que comprou ainda mais milhões de dólares em ações aí da empresa de videogame, que pode estar impactando aí em várias outras criptomoedas no mercado. Então não esquece do like, a gente vai passar tudo isso e muito mais. Verifica a sua inscrição aqui no canal. E dia de queda para o Bitcoin e para a maior parte das altcoins, né? Salvo algumas, como a própria Toncoin e a Notch, que são criptomoedas do Telegram, a queda do Bitcoin tá puxando as demais criptomoedas, tá? Bitcoin de 65.600 dólares, tendo uma queda de quase 2%, 1,94%, o mesmo tanto que o Ethereum, tá? Ultimamente eles estão bem juntinhos em questões percentuais. O Ethereum nos 3.400, queda de 1,94%. E a maior parte das criptos sentindo, principalmente as meme coins, né? As meme coins estão caindo bastante aqui no dia de hoje. WIF, DOG, Shiba, Pepe, Flock. É o que eu sempre falo, galera. Quando a maré abaixa, a gente vê quem tá nadando sem short. E o motivo, né, por trás dessa queda é o medo das pessoas da macroeconomia, né? Eu expliquei mais detalhadamente no vídeo de ontem, mas basicamente o Banco Central americano não está tão otimista igual os investidores estão para corte na taxa de juros. As projeções médias do Banco Central americano é que a gente veja um corte na taxa de juros até dezembro, que é algo muito mais pessimista, um cenário muito mais pessimista que a maior parte dos investidores acreditavam e continuam acreditando. Com isso, né, a gente está vendo muita venda de criptomoedas e principalmente pelo lado do mercado tradicional, onde os ETFs de Bitcoin tiveram um dia de saídas com mais de 226 milhões de dólares e quem liderou esse saque aí foi a Fidelity. Isso rolou na última quinta-feira, né, divulgado nessa última sexta-feira, com uma saída líquida de 226 milhões de dólares pelo lado dos ETFs. Só a Fidelity vendeu 106 milhões de dólares, mas a gente teve outras gestoras, como a própria Grayscale, que vendeu 62 milhões, a ARK 21 Shares, que vendeu 53 milhões, a Bitwise e a Vanek 10 milhões e a Invesco e a Galaxy venderam 3 milhões de dólares. A única que teve uma entrada positiva foi a BlackRock, onde o ETF da IBIT arrecadou aí 18 milhões de dólares nessa quinta-feira, né? Eu tô até com os dados aqui atualizados, tá para sair ainda da sexta-feira, dia 14 de julho, não saiu. E algo que vale reiterar aqui é que o dia 11 de junho, isso é, na terça-feira, também foi um dia de saídas massivas. Majoritariamente essa semana a gente teve mais vendas, certo? 64 milhões de dólares na segunda, 200 milhões de dólares na terça. Quarta foi um dia positivo com 100 milhões em compra, mas na quinta, novamente, 226 milhões de dólares em venda. E vale falar que essas duas vendas dessa semana são meio que uma das maiores vendas que aconteceu ao longo da história dos ETFs de Bitcoin. Eu acho que teve 1 ou 2 dias aí que tiveram vendas maiores do que esse valor. E o que me, entre aspas, preocupa, né, mas a gente consegue ver um sentimento mais claro dos investidores, é que essa venda não está vindo pelo lado da Grayscale, da GBTC, e sim de outras gestoras. Então, são pessoas que já compraram Bitcoin ao longo da aprovação do ETF, de janeiro até agora, e estão vendendo a sua posição. Não é, por exemplo, pessoas que já tinham exposição a esse ETF, estão vendendo para converter em outros ativos, né? E a tendência é que as vendas passem a impactar ainda mais o preço do Bitcoin, porque elas não são vendas da Grayscale, que tem uma taxa de administração alta, e sim de outras gestoras, que é um reflexo mesmo do sentimento dos investidores, né? A Grayscale está só diminuindo o caixa enquanto as demais estão aumentando. A tendência é que quanto mais o tempo passe, mais as demais gestoras tenham impacto em vendas quando comparado a Grayscale.
O Bitcoin também quebrou uma tendência de alta da taxa de hash de 18 meses consecutivos. E a grande questão é a capitulação, ou seja, os mineradores começarem a ceder com poder computacional, desligar as suas máquinas. É isso que esse artigo está trazendo para a gente, uma vez que foi constatado uma taxa no hash rate verdadeiro da rede, né? Que é o poder computacional aqui dos mineradores. Desde o começo de maio, a gente está vendo aqui, ó, o true hash rate cair. E esse hash rate é justamente o número utilizado para medir a dificuldade dos mineradores em minerar Bitcoin. Então a gente teve uma queda para 60 exahashes por segundo e significa que quanto menor a dificuldade dos mineradores, menos máquinas estão sendo utilizadas, né? Então eles estão sentindo o efeito do halving e provavelmente estão desligando aí as suas máquinas. Que é o que o que os dados traz para a gente, né? Não só que estão desligando as máquinas, mas que também as empresas de mineração estão vendendo os seus bitcoins para conseguir arcar com esse prejuízo, porque fica muito caro deixar todas as máquinas ligadas e ganhar metade do que se ganhava há uns meses atrás. Não fica viável. Mas ainda assim, elas não estão vendendo, as mineradoras não estão vendendo quantidades significativas de Bitcoin. O que os dados mostram para a gente é que a gente teve um pico mensal em maio de 15 mil bitcoins vendidos, enquanto no dia 13 de junho, ou seja, na quinta-feira, foram vendidos 7.200 bitcoins. Então, ainda assim, não está um número muito grande de vendas. E, obviamente, né, parece que essa queda de capitulação no dos mineradores, né, desligar as máquinas, não está sendo o principal impacto do preço, e sim a questão macroeconômica, né? E a queda desse poder computacional é justamente os mineradores desligando as suas máquinas de mineração de geração mais antiga para conseguir ter um corte de gasto, né? Não faz sentido deixar uma máquina que às vezes gasta muita energia e não tem processamento muito grande, uma vez que você não está ganhando o tanto quanto você ganhava hoje. Acaba que vale mais a pena você estar desligando essa máquina e ter um poder computacional menor, gastando menos energia, mas com as máquinas mais potentes, do que deixar várias máquinas ligadas e às vezes não conseguir estar minerando a quantidade de Bitcoin que precisa para manter elas ligadas. E outra coisa que a gente tem que passar é sobre os ETFs de Ethereum, que agora tem uma data prevista, até agosto, tá? Foi o que o Gary Gensler, o Sr. Burns, presidente da SEC, afirmou, se não me engano, nessa última quinta-feira ou nessa última sexta-feira. A notícia é de sexta-feira, né? Provavelmente aconteceu de quinta-feira. Foi o que aconteceu no final do dia. E os ETFs de Ethereum, sim, foram aprovados, mas eles ainda não estão rodando na bolsa. Isso porque ele precisa da aprovação do próximo registro, que é o S1. É esse que, quando for aprovado, vai permitir com que eles sejam negociados na bolsa de valores. Até agora, eles tiveram a primeira aprovação, que é o 19B-4, mas precisa dessa segunda aprovação regulatória sobre as aplicações de emissores individuais, ou seja, sobre as gestoras. Então, vale falar que a gente não tem tanta demanda assim como tem pelo Bitcoin, né? Inclusive o Bitcoin, quando aprovou o 19B-4, o S21 já foi de uma vez porque já estava tudo esquematizado. O próprio Gary Gensler já tinha feito revisão em todos os formulários, os dois formulários no caso, para no momento que o 19B-4 fosse aprovado, o S21 também fosse. Mas a maior parte dos ETFs não passam por esse processo, demoram um certo tempo, né? E o que os especialistas eles estão falando está de acordo com o que o presidente da SEC está propondo, que a aprovação pode levar semanas ou até meses para esse S21 passar. E vale falar que o mercado também nem está tão interessado assim igual estava no Bitcoin, né? O que os analistas da K33, né, a K33 Research, estão esperando é que a gente nos primeiros 5 meses tenha uma entrada de 4 bilhões de dólares, que é algo entre 20% e 30% do que aconteceu com o Bitcoin, que é algo que realmente faz sentido. E mesmo assim, ainda surge aquela dúvida, né? Será que o mercado de criptomoedas vai passar por mais problemas regulatórios daqui para frente? Porque no momento em que o Gary Gensler e a SEC aprovou o Ethereum como ETF, né? Isso faz com que ele seja considerado uma commodity porque ele está de acordo com as leis dos Estados Unidos. Mas ainda assim, ele não confirmou sua opinião de fato com relação a Ethereum.
Então pode ser que isso seja discutido, esteja agarrando a aprovação do ETF e até venha causar mais problemas futuramente. E por último, vamos falar aqui do caso do Rolling Kitty, que a gente está sempre passando aqui, né? Que causou muita movimentação lá em 2021, fazendo as ações da GameStop subirem. As criptomoedas também se valorizaram bastante nessa época. E ele que fez todo esse short squeeze há uns anos atrás, voltou à ativa em suas redes sociais. E a mais recente dele é que ele divulgou que comprou recentemente mais de 4 milhões de ações da GME, né, que são as ações da GameStop. Aqui tem a carteira dele, o portfólio dele. Realmente um valor impressionante, 268 milhões de dólares, né? E além do mais, ele que estava com várias ordens de compra que estavam programadas para expirar, acabou fechando as suas posições. E ele tem tanta exposição na GME que ele tem o mesmo número de ações que o CEO da GameStop. Inclusive, ele postou esse meme aqui fazendo uma referência a The Office, né? Que é uma sitcom, como se ele fosse esse carinha aqui, que tem até um gatinho, com o CEO lá da empresa, da GME. E qual que é a grande questão aqui? Não é as ações da GameStop nem o mercado tradicional, mas o impacto que isso causa no mercado de criptomoedas, porque a comunidade do Wall Street Bets, que é a comunidade que o Rolling Kitty fez todo esse movimento, ela é muito ativa no mercado de criptomoedas. E eles programam vários esquemas aí de comprar várias altcoins e tudo. Então, primeiro, isso serve como um alerta acima de qualquer coisa, tá? Acontece sim, infelizmente, manipulação no mercado. Não adianta você querer prever a próxima criptomoeda que eles vão fazer isso. A probabilidade de você se dar mal é muito grande. E indo além disso, né, provavelmente esse envolvimento do Rolling Kitty com o mercado de ações também pode resultar no mercado de criptomoedas, que vai ser algo benéfico, mas acima de tudo volátil e perigoso. Então toma muito cuidado, né? Principalmente para quem gosta de investir em meme coin. As meme coins são as principais afetadas pelo movimento do Rolling Kitty. E se ele causou todo esse alvoroço no mercado tradicional, que já não é tão volátil assim, imagina o que esse cara consegue fazer com o mercado cripto. Sério, pessoal, toma muito cuidado. Galera, Bitcoin passando por uma queda nos 65.100 dólares, chegando agora na nossa região verde, tá? Para mim, essa aqui é uma região de compras muito nítida, uma região de suporte. Níveis de Fibonacci e topos prévios estão sendo respeitados nessa região. Além do mais, é uma região que esse site aqui está carregando, mas é uma região que a gente vai ver que tem muita ordem de compra, né? Então tem muito interesse institucional em estar entrando nessa região. E a minha principal estratégia é a seguinte, vamos ver se aqui aparece, ó. Entre os 65 e os 64 mil dólares é onde a gente mais tem ofertas de compra de Bitcoin. A gente tem quase 5 mil Bitcoins alocados para a compra. Inclusive, a gente tem mais Bitcoins alocados entre os 65 e os 64 do que Bitcoins disponíveis para venda entre os 66 e os 75, tá? Então, tem muita força compradora nessa região. A gente consegue ver perfeitamente por esse gráfico, tá? E é justamente por isso que eu estou levando em consideração essa região verde específica, tá? Porque quando a gente abaixar dessa região verde e perder os 63 mil dólares, a gente já vai estar numa região onde não se tem tantas ordens assim, não se tem tanto interesse comprador. Então, eu diria que essa é uma região um tanto quanto perigosa de se estar operando. Então, eu tenho interesse em me expor entre os 65 e os 64 com uma pequena parte do meu capital, certo? Então eu vou fazer algumas comprinhas aqui nessa região verde, mas se abaixar da região verde, eu vou ficar mais quieto, talvez se o mercado ficar mais estressado, né? Situações como essa aqui, por exemplo, clímax no volume, se o mesmo acontecer aqui, a gente vê aquela agulhada, o volume crescer pra caramba, e depois o mercado começar a retomar, eu posso pensar em fazer uma compra com mais do meu capital para conseguir pegar um eventual repique. Mas para mim, quem não tem exposição nenhuma em Bitcoin, agora é uma hora de começar a pensar em tomar exposições, porque a gente está numa região muito nítida de suporte. Abaixando da região verde e principalmente perdendo os 62k, a gente vai estar face aos 60, que sim é um suporte importante, mas não é um suporte tão relevante assim. E depois dos 60 a gente tem só a mínima, tá? Então são dois pontos muito localizados, nem são regiões de preço, né? São pontos 60 e 56. Que podem ser perdidos. Se perder os 60, galera, esse movimento de alta forte que a gente teve aqui com a aprovação dos ETFs de Ethereum vai ser praticamente todo invalidado e a gente vai
poder considerar até uma possível formação de topo duplo aqui no Bitcoin, que vem sendo formado desde fevereiro, o que poderia resultar na continuação daquele movimento de queda no gráfico mensal. Deu uma travadinha aqui, mas tudo bem. Aquele movimento de queda no gráfico mensal que eu vinha comentando há bastante tempo com você. E como eu sempre falo, né? Correções no gráfico mensal demoram meses para acontecer, então a gente pode perder aqui, fazer alguns meses de baixa para depois retomar a toda aquela tendência de alta, né? Imagina, ia trombar certinho essa correção com, de fato, os ETFs serem lançados lá em agosto para fazer o mercado subir novamente. Mas isso é apenas uma projeção, né? Os dados mais recentes eu posto aqui de forma diária. Inclusive, me fala aqui nos comentários qual a sua expectativa para o Bitcoin e para as criptomoedas ao longo desse mês de junho. No mais, o vídeo de hoje foi esse. Espero que você tenha gostado. E se você não me conhece e não conhece o canal, se inscreve, deixa o like, que isso é muito importante. Não esquece de seguir a gente nas redes sociais. Eu vou ficando por aqui. Tenha um excelente dia e um ótimo final de semana. Valeu, galera. Falou!